Eita, eu acho que não estava gravando. Eita, que pena. Acho que sim, mas estava gravando. Só agora que está gravado. Bom, então vou só reiniciar a apresentação e a gente continua conversando. Tudo bem. Okay. Então, vamos lá novamente. Aqui estamos com o professor doutor José Glauco Patimali, professor da Universidade Eduardo Mondlane, professor de filosofia, que fez mestrado e doutorado na França sobre Bachelard. Para mim é uma honra estar aqui com o senhor, alguém que tem um profundo conhecimento sobre Bachelard, que comentou já sobre seu mestrado, sobre a questão da descontinuidade e continuidade como uma espécie de continuidade descontínua, como ele bem fundamentou, e que tem uma visão sobre o pensamento de Bachelard na África, na epistemologia africana, muito profunda, né? Estamos aqui falando agora sobre a questão da educação de Bachelard em Moçambique, o modelo pedagógico de Bachelard aplicado à realidade de Moçambique, e ele está comentando um pouco sobre a sua tese de doutorado, onde há um capítulo que ele comenta os obstáculos de Bachelard. Sim, eu estava a dizer que a qualidade de Bachelard encontra-se de facto na minha tese. Há um capítulo que eu dedico sobre esse déficit, não é? Pedagógico, déficit de produção de conhecimento em África e, sobretudo, em relação aos obstáculos. Um dos obstáculos que eu encontro, que Bachelard nunca deu referência, talvez nunca tenha escrito sobre a África, talvez nunca tenha chegado em África, mas quando ele chega à altura de falar os problemas dos obstáculos do conhecimento, eu encontro uma qualidade excessiva em Kassim Bachelard, na medida em que ele diz que o professor não pode ensinar como se estivesse a encher um saco o aluno ou o estudante, mas é preciso tomar em conta que o estudante, em algum momento, tem algum conhecimento que o professor pode apreender a este conhecimento. Então, essa troca das funções, que o professor tem que ser, em algum momento, o estudante, professor, estudante. Para mim, pedagogicamente, isso é excessivamente bom e é louvável numa era como nossa. Estamos numa era de mídia, dizia Gianni Vattimo, estamos numa sociedade transparente. Quer dizer que não há segredos, quer dizer, o estudante pode se informar com a tecnologia, com o Gmail, ou outros meios. Então, pode ser que o estudante esteja mais informado do que eu, em alguns aspectos. Então, neste momento da troca desses conhecimentos, eu torno aluno, o estudante torna o professor torna. E isto é importante no processo de conhecimento. No processo, o termo que eu uso é no processo de produção de conhecimento. Não é? E eu estava a dizer outro aspecto, é que Bachelard diz que conhecer é descrever. A definição que é muito simples. Isso está na obra dele, a tese dele, conhecimento aproximado. Exatamente. O recherche, né? Recherche sur la connaissance approximée. E não, ali ele diz que o conhecimento é descrição, é descrever. E ele diz, o aluno, aquele que aprende alguma coisa, porque pelo seu esforço descobriu, esse conhecimento é mais rico do que o conhecimento ensinado. Inclusive ele critica os manuais, né, de ciência da época por não estimularem esse processo em que o aluno chega a construir o fenômeno, né? Porque eu acho super interessante essa questão da construção do fenômeno em Bachelard, dessa relação entre o sujeito e o objeto. Na construção do objeto, o objeto constrói também o conhecimento do sujeito, né? Claramente. E recentemente eu vi uma piada assim, né, que dizia assim: não, mas os cientistas atualmente, eles só provam os fenômenos que eles mesmos constroem. Aí chega uma pessoa embaixo e fala: então, diga para Newton que antes dele descobrir a gravidade as pessoas flutuavam, por exemplo, né? Ou seja, não é bem assim, né? Sabemos que então, essa construção dos fenômenos, ela
coloca, por exemplo, o paradigma de Einstein, né? De uma descontinuidade, de ter construído um fenômeno que vai além do paradigma físico anterior, mas ao mesmo tempo coloca a possibilidade de todos nós construirmos os nossos fenômenos, né? Então essa construção fenomenotécnica, né, como ele chama, mostra que a realidade ela é uma construção. E é aí onde eu mais uma vez encontro a potencialidade e a aplicabilidade de Bachelard em África. Porque ele dá a possibilidade de que esta capacidade de criar o fenômeno não está exclusa para um indivíduo, não, todo mundo precisa de um esforço que isso é possível fazer, não é? Isso é um dos aspectos também que eu considero muito, mas sobretudo a questão da ruptura, porque nós em África, sobretudo no meu país, em Moçambique, conversando com colegas, alunos, é habitual ouvir: sempre foi assim. Os meus avós faziam sempre assim. Sempre, este é hábito. Essa terminologia, essa expressão, este conceito de que sempre foi assim, é inibidora. É um conceito que não permite a criatividade, que não permite inventar algo novo. Podemos dizer inventar, não gosto muito do termo inventar, porque para mim as coisas existem, só que nós temos que descobrir, não é? Quando se dizia a lei da queda livre, a lei da queda livre claramente não é outra lei, é uma lei natural. Eu chamo de uma lei natural. Nenhuma manga que cai vai para cima. O cair significa para baixo. Essa queda livre observou-se e descobriu-se. E isto é importante. Então, eu acho que a tese vai aí que se os africanos tomaram um comportamento de facto bachardiano, nós podemos avançar na ciência. Qual é o comportamento? Primeiro, acreditar-se que você é capaz de criar o fenômeno. Segundo, é preciso não ter medo de romper, não é? Embora que não seja um romper definitivo, mas temos que romper. Romper até contra si mesmo. Exatamente. Romper contra si, como dizia o Antuji. Você me deu a referência do Antuji. O Antuji também rompeu-se. Se eu tiver uma ocasião de estar com ele, já estive com ele há anos, na Faculdade Faculdade de Ciências Sociais, na UPE. Se eu voltar a ter, na altura ele dizia isto, porque criticava muito os africanos, porque ele não aceitava dizer que em África tinha filosofia. Ele dizia que não existe a filosofia africana, o que existe é o pensamento africano, não é? E isso depois ele escreveu, mais tarde, a reconhecer que não, de facto, existem pessoas capazes de poder debater os seus problemas, discutir as suas realidades. Afinal, o que é filosofia? Este é um problema que também apresentei na Pelotas, quando cheguei lá, falaram para eu pudesse falar sobre o multiculturalismo, não é? Talvez por eu ser negro, africano, eles queriam que falasse isso. Mas eu, quando falei de multiculturalismo, eu não falei multiculturalismo, o encontro de dois povos, de duas pessoas diferentes, você e eu, com cultura diferente. Não. O multiculturalismo hoje em dia não é só em relação às culturas, não é só em relação à mistura, mas também em relação às escolhas, os gostos, os desejos. Hoje em dia temos homossexuais. Então, isso também faz parte da multicultura. Como articularmos isto? Como descolonizar. Como descolonizar. E eu falo isso na minha tese, esse termo, como descolonizar a mente do africano. A mente do africano, por exemplo, em Moçambique, nós tivemos português 500 anos. Significa que a nossa mente está colonizada em 500 anos. Estamos independentes apenas menos de 50 anos. Faça lá a comparação. É muito recente. É muito recente. Agora, como é que nós podemos descolonizar a mente do africano para ele acreditar que a pobreza da África não é porque o continente africano seja pobre. Não. A pobreza africana é do pensamento do africano. De não valorizar o seu próprio pensamento. Exatamente. E de não acreditar aquilo que o Bachelard diz, que você é possível de criar um fenômeno. Isso tem que ser feito. Eu estive aqui em Moçambique há 15 anos atrás. Não me diga.
Minha mãe, ela mora aqui, ela é casada com um moçambicano. Que bom. Eu vejo que de 15 anos para cá, ao mesmo tempo que a globalização chegou muito forte, né, assim, em termos de muitos shoppings, malls e coisas assim, né? Ao mesmo tempo também eu percebo que o povo também adquiriu uma consciência maior no sentido de valorizar mais a sua arte, principalmente, a coisa das capulanas, né? É algo muito colorido, né? E eu acho que, não sei se esse é o caminho certo, né? Assim, mas eu vejo uma mudança, né? Em 15 anos, se são 50 anos de história, de 15 anos para cá, a história corre muito mais rápido, né? A velocidade, né? O dinamismo, né? Assim, e o Nguyen escreveu uma obra sobre a arte, né? Você lê? Sim. Sim. Quero conhecer mais também todo esse pensamento. E aí, agora voltando a Bachelard, então eu acredito também que, como é que o senhor vê assim, no Brasil a gente vê muitas pessoas das artes plásticas, do teatro, utilizando o Bachelard para fazer as suas análises. Usam um elemento e fazem uma análise assim. Como é que você veria assim, um aluno seu que gostaria de estudar Bachelard do ponto de vista, vamos dizer assim, das artes plásticas, dentro da filosofia da estética, assim, quais são os caminhos que você vê nesse sentido? Assim? Eu acho que ajudaria. O primeiro passo que eu devia fazer era ajudar este estudante a trazer Bachelard nas artes, porque se nós falamos do pensamento poético, esse criativo está muito ligado com o pensamento de arte. O pensamento de arte também é um pensamento muito criativo. Então, eu haveria de ajudar este estudante para, de fato, desenvolver esta dimensão. Porque, na minha opinião, Bachelard, como eu dizia, não é só epistemólogo, não é? Mas é quase meio de tudo. Como aqueles filósofos antigos que mexiam. Nós podemos fazer a aplicabilidade do pensamento dele em várias áreas. E eu gostaria mesmo e poderia ajudar nessa perspectiva. E tem um estudante que está a discutir, traz o Bachelard um pouco, mas ele é um músico, o estudante é um músico, não é? E ele traz um pouco de música, teatro e fala um pouco de Bachelard e faz uma interpretação muito interessante que eu encorajo até de fazer isso. Muito bonito. Inclusive existe um livro, né, que é Bachelard et la Musicien. Exatamente. Isso, eu tenho esse livro. Eu não tenho esse livro, mas deveria, sim. Vou disponibilizar para o senhor também. Então, é isso. Eu recentemente, eu também jogo capoeira, né, assim, no Brasil, a capoeira Angola, né? Sim. E recentemente eu consegui fazer um trabalho mais que se aproxima, aplica mais o pensamento de Bachelard à realidade assim, cultural. Né? Aí eu falo sobre Bachelard e uma fenomenologia do corpo, através da capoeira Angola. Ótimo! E aí eu encontrei Lautréamont, né, que é aquela obra, a primeira obra de crítica literária de Bachelard, onde ele fala muito sobre o corpo, né, assim, sobre a questão dos músculos. Como ele diz assim que o músculo é o fenômeno do movimento, né? É o número do movimento, na verdade, ou seja, o músculo está por trás de todo o movimento. E é muito belo isso. E nesse livro também ele faz uma crítica muito dura ao ensino da matemática, né? Onde ele fala que o Isidore Ducasse, né, que é o autor de Lautréamont, ele se decepcionou muito. Ele era uruguaio, né, quando foi para a França estudar, se decepcionou muito lá, não conseguiu terminar o curso de matemática, porque ele via que no ensino da matemática era um grande plágio e que os alunos não pensavam por si mesmos, né? Então, a minha pergunta é essa: como é que o senhor vê assim, essa construção a partir de Bachelard, na sua própria vivência, do que é pensar por si mesmo, a partir de Bachelard? E eu vejo muito positivo, porque, como eu disse, quando eu fiz meu mestrado, não conhecia tanto Bachelard como tal. Tinha lido muito pouco, mas interessou-me esse aspecto de descontinuismo. Mas quando fui para a França e fui conhecer os livros deles originais, eu lia-o
com todo o gosto. Por isso que digo que, pegando ele, fazer a aplicação nessas áreas de arte, teatro, música, enquadra-se, porque o pensamento de Eury de Bachelard voa por aí, passeia por ali. Ele não fica apenas a discutir questões de conhecimento como tal, mesmo esse conhecimento, quando ele diz o corpo, não é? Quer dizer, este movimento definido, refletido no corpo do ser humano, no teatro, a questão do palco, a questão da imagem. A imagem. Bachelard discute a questão da imagem. Então, repara que você quer fazer um teatro, por exemplo, você não pode fazer um teatro sem um conhecimento profundo da imagem. O que é a imagem? A questão da escuta, não é? É uma questão muito importante. E você não pode fazer um teatro sem ter essa capacidade de escuta. Não é? Eu acho que, na minha opinião, que Bachelard é aplicável em muitas áreas e gostaria que eu pudesse fazer muito mais sobre ele, em muitas realidades no contexto africano, moçambicano sobretudo, e surgisse muitas pessoas como um estudante que está aqui, mais alunos que pudessem se apreciar, se apaixonar com o gasto do Bachelard, fizéssemos um circo, fizéssemos conferências, palestras. Isso é uma das coisas que eu estou a tentar desenhar agora. Queria mesmo que fizéssemos a questão de uma conferência nacional, que queria discutir o tema isso, mas agora estou a ficar encorajado, posso fazer uma conferência internacional sobre gasto no Bachelard, não é? E ver como podíamos fazer isso. Eu acho que é aplicável e é muito. E se nós conseguíssemos fazer isto, poderia ser ou no Brasil, nós fôssemos para lá, daríamos mais valor ao pensamento de Gaston Bachelard. Com certeza. Porque, em algum momento, os próprios franceses, alguns franceses, temem Bachelard. Porque, em algum momento, ele fala um pouco mais, fala também da física, fala da biologia, fala da química. E não outros pensam, mas é isto mesmo, filosofia é isto. Filosofia é isto. A matemática, a filosofia é isto. A matemática é uma dimensão muito forte para um filósofo e é muito importante para um filósofo, não é? Essa dimensão de refletir, imagine quando eu falo 1, 2, 1 é um número, mas será que 1 como 1 existe ou é 1 de alguma coisa? O que eu chamo de 1 como algo existente? Ou 1 é sempre 1 de alguma coisa? 2 é sempre 2 de alguma coisa? Quer dizer, é um debate muito interessante que eu acho que podemos aplicar a Bachelard. Exatamente. E é isso que eu vejo que muitas vezes os próprios franceses costumam dizer assim que já esgotaram o pensamento de Bachelard. Não é verdade. E que agora é que está chegando Bachelard nas Américas, na África, mas eu vejo que aqui, ele chegando a esse pensamento aqui, nós temos a condição de renová-los e atualizarmos sempre aproximá-lo mais da realidade, até onde for possível, né? Porque ele é um filósofo muito atual, né? E que fala isso, que a filosofia ela deve sempre se atualizar em relação à ciência, né? Então, há muito ainda que atualizar essa filosofia bachelardiana em relação à ciência que estamos construindo. Então, enquanto estivermos construindo essa ciência, eu acredito que o pensamento de Bachelard continuará atual. Bom, o vídeo eu acho que cumpriu já a missão, já cumpriu, né? Mas vamos continuar aqui conversando. Okay, eu agradeço imensamente, muito obrigado, professor. E eu também, né? Foi um sobretudo por ter me procurado, não sabia, ligou na professora Rosetta. Foi ela que fez a ligação. Exatamente. Eu achava que não tinha ninguém que estudava Bachelard aqui e é uma grande felicidade para mim, uma honra. E ela tinha me dito que você queria dar uma palestra, mas como vai na quinta-feira, já não será difícil fazer isso. Eu vou aqui fechar. Pode fechar mesmo. Então, gratidão a todos.